Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o seu podcast sobre saúde que não tem contraindicação, sempre com um especialista para falar sobre saúde e bem-estar. E hoje o nosso tema é nutrição. Eu recebo aqui a Juliana Molina. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Um prazer te receber aqui. Obrigada. Gente, a Juliana fala sobre nutrição, ou seja, sobre saúde. Mas hoje em dia a nutrição está muito associada a emagrecimento. É isso mesmo, Ju? As pessoas ainda chegam na nutricionista, ou algumas pessoas, procurando fórmulas mágicas, emagrecimento rápido. Você percebe isso no seu dia a dia? Bom, emagrecer. Quem não quer, né? Até quem não precisa quer, né? Sim. Todo mundo quer pelo menos aqueles 2 quilinhos a menos. E o rápido, o emagrecimento rápido. O rápido é meio inerente à essência humana, né? Então, quando a gente resolve querer alguma coisa, que seja para ontem de preferência, não é? E quando a gente busca o emagrecimento mais direcionado para uma data e não para a vida, essa coisa do rápido fica ainda mais acentuada. Então, eu quero emagrecer para minha formatura, para o meu casamento, para as minhas férias, para o verão. Aí esse rápido fica até um pouco insensato, sabe? As pessoas topam tudo e nesse topa tudo vira uma loucura com a saúde. E na outra ponta dessas pessoas que buscam emagrecimento rápido, tem muito profissional também banalizando o emagrecimento e vendendo realmente como um produto volátil. Uma fórmula mágica. Tem uma fórmula mágica. Então tem as duas pontas. A pessoa vendendo o milagre e as pessoas em busca do milagre. Então o mercado está extremamente aquecido. E essa busca pelo rápido também traz a questão da ansiedade, né? Nós somos um país de ansiosos. Daí complica mais ainda, porque a pessoa está ansiosa para emagrecer, daí não consegue mesmo, porque tem essa rapidez que você está comentando que não tem como, né? Fica mais complicado. Em termos de saúde mental, isso tudo está sendo um tiro no pé. Tanto está sendo um tiro no pé, porque quando a gente vai ver as estatísticas, você veja, tem mais gente vendendo dietas, tem mais gente consumindo esse produto. Só que a gente vai ver a estatística e a prevalência de sobrepeso e obesidade só aumenta. A perspectiva para daqui a uns anos é cada vez pior. Então você veja que alguma coisa está muito errada nessa estratégia. Nessa busca, o que você percebe que são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de querer perder peso? Quais são os erros mais comuns? O erro mais comum é sempre a mentalidade. Então, quando o foco está no emagrecimento e não no desenvolver os hábitos de vida que vão me levar ao emagrecimento e a uma vida saudável, é onde as pessoas se perdem. Porque quando você foca no emagrecimento, você paga qualquer preço para atingir aquele X na balança ou X no percentual de gordura. É a hora que pouco importa a qualidade da estratégia. E quando a pessoa pensa, eu vou focar em desenvolver os hábitos de vida que eu quero para mim, para a pessoa que eu quero ser, ela vai buscar estratégias mais sensatas, porque ela vai tentar achar um caminho que ela consiga levar adiante. E isso não sou eu que estou dizendo, tá? É estudo que mostra isso mesmo. Quando a pessoa tem a mentalidade focada no X da balança, no resultado final, a hora que ela chega nesse resultado, ela já dá o check, o resultado está entregue e a tendência é voltar ao que ela fazia antes. A voltar àquilo que fez ela emagrecer, que fez ela engordar uma vez e vai fazer engordar de novo. Sim, entendeu? Porque não adianta ser temporário. Não. Né? Dieta tem que ser um estilo de vida. É um estilo de vida. Ou é um estilo de vida ou é um tiro curto. Entendi. Você trabalha a questão da nutrição individualizada. Como que ela pode impactar nos resultados, né, do emagrecimento e de mais saúde? O que seria uma nutrição individualizada? Bom, a nutrição individualizada é a nutrição da escuta. Então, além da parte técnica, que eu posso ter estratégia, tecnicamente falando, mais perfeita para aquele problema que o meu cliente está me trazendo. Mas, se eu não parar para ouvir a vida dele, aquela estratégia perfeita pode estar absolutamente distante da realidade dele naquele momento. Então, é claro que ele não vai colocar em prática. Porque diferente, por exemplo, da atividade física que a pessoa resolve em 1 hora do dia, a alimentação não. A alimentação envolve o dia inteiro, a vida inteira da pessoa. E se você pensar os hábitos que a gente tem hoje, eles não brotaram do nada. Sim. Então, eles são frutos de uma vida inteira, do ambiente que a gente viveu, das pessoas com que a gente convive, do nosso meio social, tanto familiar, quanto profissional, quanto dos amigos.
Então, a gente acaba sendo um fruto do meio. Aí, subitamente, você vai querer mudar isso, de repente, do 8 para 80, não é razoável. Então, na nutrição individualizada, eu tenho que tentar juntar, montar as peças do quebra-cabeça, do que a pessoa precisa, mas do que casa com a realidade dele naquele momento, entendeu? Então, até na questão da abordagem, eu tenho cliente que senta na minha frente e chora. E aí eu vou ser a carrasca dele ou eu vou ser a pessoa que acolhe? Claro que eu vou ser a pessoa que acolhe. Já vou ter outros clientes que eu vou ter que ser mais durona, que eu vou ter que ser quem puxa a rédea o tempo inteiro. Então, se eu consigo acertar a abordagem com relação àquele cliente individualmente, eu aumento muito a chance dele conseguir realmente implementar as mudanças que ele precisa. E na sua experiência, você vê que é possível implementar mudanças em qualquer estilo de vida? Por exemplo, você deve pegar todo o estilo de vida. Tem a pessoa que trabalha o dia inteiro, tem que é a maioria. Tem a mulher que fica em casa com criança e que também corre tanto quanto que trabalha o dia todo fora, né? Tem o homem você vai dizer isso pra mim, o homem fala que quer emagrecer, ele já perde 2 quilos só pelo desejo, né? Só na boa intenção. Na boa intenção ele perde 2 quilos, nós mulheres já ganhamos, é difícil isso. Essa nutrição individualizada, como que é para cada um? Todo mundo é possível adaptar uma dieta? Porque as pessoas falam, não tenho tempo. Todo mundo é possível. O que a gente não pode é menosprezar os passos que a pessoa conseguiu dar até aquele momento. Porque pensar no todo que precisa ser implementado, às vezes é um pacote pesado demais. Mas se a gente fatiar isso em pequenas parcelas, parcelar isso aí, poxa, na próxima vinda ele já conseguiu tomar mais água, ele já conseguiu começar a realizar um lanche da tarde, talvez ainda não seja o ideal. Ele já conseguiu na outra vez começar a colocar mais legume no prato e mexer na proporção da forma como ele se servia antes. Então, tudo isso precisa ser valorizado. E aí, de passo em passo, a gente chega longe. Entende? Às vezes, quando as pessoas param de subestimar as pequenas mudanças, elas vão vendo no dia a dia que isso aí é transformador, porque são esses pequenos hábitos que mudam um destino. Sim, não precisa nada muito assim abrupto, revolucionário também. Não é tão difícil fazer dieta. Sim. Assim, gasta-se muito fazendo dieta? Tem que ter muito dinheiro para fazer dieta? As pessoas têm essa sensação, porque hoje tem muitos produtinhos fit, tem muitos suplementos, mas veja que comer comida de verdade, especialmente se ela puder ser feita em casa, nunca vai ser mais caro do que comer um iFood, do que comer na rua. Nunca. E esses produtinhos, fit, esses suplementos, eles estão longe de ser essenciais para uma mudança de estilo de vida. Se eles puderem ser aquele agradinho num contexto de uma dieta organizada, tá ótimo. Alguns suplementos vão ser importantes, sim, mas de forma muito pontual. Não há necessidade daquela enxurrada de suplementação que a gente vê hoje de forma muito banalizada por aí. E que passa a sensação de que é extremamente caro e complexo ser saudável, entendeu? E então, até às vezes eu falo para os meus clientes, eu recebo clientes que estão tomando tantas coisas que distrai eles do que é o essencial. Então eu falo, vamos peneirar isso aí, fica só o que realmente faz diferença para você, e aí vamos focar no básico, porque o básico é comer, é o que realmente vai fazer a transformação. Só que isso não é um discurso encantador. Isso não é o que a pessoa quer ouvir. Ela quer ouvir que o suplemento tal realmente vai fazer um resultado extraordinário. Eu não estou nem dizendo que não existam suplementos muito bons, suplementos bem consolidados cientificamente. Por exemplo, a creatina, que é o suplemento mais estudado e mais validado cientificamente. Ainda assim, a gente precisa avaliar para quem, em que momento e qual é o nível de resultado que ele vai entregar. Então, às vezes, a expectativa é alta demais porque o produto realmente entrega. Nossa, a creatina é bem um exemplo que você deu, tá bem banalizado, assim, e todo mundo fala que todo mundo tem que tomar creatina, não é bem assim? Assim, é um bom suplemento, é um bom suplemento, dentre os suplementos que eu prescrevo, ele é bastante prescrito, só que assim, às vezes a pessoa, ela começou a fazer atividade física, ela já acha que ela precisa tomar creatina, quando na verdade ela precisa começar a comer melhor, ela precisa começar a se hidratar, ela precisa ter uma boa qualidade de sono, porque isso vai ser o melhor pré-treino que ela precisa. Sim. Entende? Um sono de qualidade vai ser um bom pré-treino. Comer uma banana vai ser um bom pré-treino, entende? Se nutrir melhor. E outra, ela vai ter um progresso que é inerente ao próprio tempo de treinamento. Então, ela vai começar a performar melhor pelo tempo de treino. Ela vai começar a aumentar a carga, ela vai começar a ser mais condicionada pelo
tempo, pela repetição, e não necessariamente pela creatina. Aí aquele cara que já treina muito avançado e que quanto mais avançado você tá, mais difícil fica avançar, aí para esse cara sim, botar uma creatina lá, talvez faça uma pequena diferença, porque a pequena diferença para ele vai ser uma grande diferença, entende? Claro que falando da creatina, existem outros benefícios associados à creatina, coisas que ainda estão muito em estudo, mas que já estão sendo muito supervalorizadas, mas eu estou querendo dizer com isso que ela também pode ser usada para quem não é um treinador avançado, mas a gente precisa alinhar expectativa com a entrega, com o que o produto pode entregar. Já que a gente está falando de suplemento, a gente tem muita questão do whey protein também, que todo mundo, alguns falam que tem que tomar, outros não necessariamente. O whey protein, ele é importante para quem está buscando o emagrecimento? O whey protein, a gente tem que falar dele desvinculado da questão do emagrecimento, tá? Emagrecimento é déficit calórico, com whey ou sem whey. E o whey protein é uma excelente fonte proteica, ponto. E o que a gente precisa, tanto para emagrecimento, quanto para ganho de massa muscular, que é outro assunto que é relevante, principalmente falando em mulheres, e com o passar dos anos isso se torna uma questão cada vez mais importante, o que a gente precisa é atingir a nossa necessidade de ingestão proteica, com whey ou sem whey. O whey acaba sendo um facilitador, entendeu? Então, às vezes, num lanche da tarde, eu não consigo colocar uma fonte proteica, então o whey protein seria bem-vindo? Seria bem-vindo, mas ele é essencial? Não. Tá? Ele não vai te entregar um resultado superior do que se você comesse toda a tua necessidade proteica em alimentos comuns. Tá? Entendi. Então, porque a fonte de proteína pode ser o frango, o ovo também. Pode. Aí a gente vem novamente. Pode. No whey, a proteína está isolada, entende? Então, acaba sendo uma gramagem mais alta de proteína, uma baixa densidade calórica. Então, acaba tendo suas vantagens, porque ele está livre de gordura, livre de carboidrato. É só a proteína isolada. Mas a gente pode olhar a gente tem que compor, na verdade, a alimentação com todos esses outros alimentos. Dentro dessa busca por emagrecimento rápido, Ju, muita gente faz o tal do jejum intermitente. Ele é eficaz para todas as pessoas? Ele pode ser feito? Eu vejo um pouco como risco. Na minha experiência, há alguns anos, eu tentei fazer isso, mas o meu período de trabalho era de manhã, porque eu precisava de mais energia. Eu comecei a passar mal, obviamente, porque eu precisava de energia pela manhã. Então, não serviu para mim, assim, eu percebi que, ai meu Deus, tô caindo numa cilada, né? Como que é a sua orientação em relação a esse jejum intermitente? Eu não sou uma prescritora de jejum, tá? Eu realmente acho que as pessoas precisam começar a aprender a comer de uma vez por todas, tá? E isso envolve a alimentação do teu dia como um todo. O café da manhã é uma refeição que te tira do jejum fisiológico, que são as horas de sono. E muitos benefícios que são atribuídos ao jejum, eles acabam acontecendo dentro desse jejum fisiológico noturno. Então, de novo, tem muita superestimação de benefício. Quando a gente fala em emagrecimento, para aquela pessoa que é desorganizada, o jejum pode ser útil, porque realmente ela restringe as horas em que ela se alimenta, então ela tem menos horas para administrar a comida. Mas, olhando em médio e longo prazo, não acho isso legal, até pela questão da manutenção da massa magra. Agora, se ele vai ter uma vantagem com relação à dieta bem distribuída, na questão do emagrecimento, a resposta é não, se a gente comparar duas dietas de mesmo valor calórico. Então, por exemplo, você está fazendo uma dieta de 1.400 calorias para emagrecimento, com uma estratégia de jejum ou sem jejum, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Mas como é importante a orientação de um profissional, né, Ju? Você está falando, as pessoas fazem jejum porque viram aleatório. Na rede social. Sim. E isso obviamente é diferente. Você não fala para um paciente eventualmente fazer jejum e outro também. Depende, nem você falou, estilo de vida, tudo isso é importante. Sim, qual é o seu horário de treino, como é a sua rotina de trabalho. Enfim, são tantas variáveis que a gente tem que combinar aí para ver se aquilo combina com aquela pessoa, mas no geral, eu tento convencer as pessoas que elas precisam administrar a comida ao longo do dia. Eu já fiz reeducação alimentar e eu comia muito mais, porque as nutricionistas aí indicam, né? Ou é de 3 em 3 horas, dependendo. Quando você faz dieta, você come mais, é impressionante isso. Porque as nutricionistas tendem a buscar alimentos com menor densidade calórica, então você acaba podendo comer um volume maior de alimento, né?
Então é mais interessante a gente poder comer mais. Sim. Quantas vezes eu recebo foto dos clientes falando, é isso mesmo? Tipo, eu posso comer isso tudo? Você tem certeza? Eu falo, Olha aí. tenho certeza. Pague para ver. Bote em prática. Se dê a oportunidade de sentir isso. Porque uma coisa que também está muito forte na cabeça das pessoas é que elas não podem ter a sensação de saciedade. Se você está saciado, é porque você está comendo demais. É estranho. Você tem que estar meio no oco. E não é por aí. Ninguém aguenta fome. viver passando fome sempre. Quer dizer, até aguenta, porque o que a gente está vendo hoje em dia, principalmente entre as mulheres, são as mulheres vivendo cronicamente em déficit calórico. Déficit calórico maluco, né? Meio intercalado com os períodos de alta ingestão calórica, de descompensação, de compulsão. Mas, se a gente for olhar na linha do tempo, elas estão sempre buscando comer cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E quando se depara com um prato bem servido e que ela pode comer tudo aquilo, desconfia. Existe uma barreira mental enorme. Como é uma forte. Tragédia isso. Como é forte essa questão do mental, como influencia na nossa dieta, no dia a dia, né? E a questão também da alimentação é muito social, né, Juliana? Tudo é comida. É assim, a gente se reúne para comer. Então, é tanto social que eu falo para os meus clientes, né, que os elementos da mudança, e quando a pessoa realmente está disposta a mudar, ela tem que avaliar os 3 elementos da mudança. Que um é a sensação de capacidade, eu dou conta disso, que muitas vezes a pessoa chega na consulta sem essa sensação. Sabe, a pessoa está tão derrotada que ela realmente acha que ela não vai dar conta, que ela não consegue se resgatar. Ela já não acredita mais em si mesma. Então, o primeiro ponto é tentar trabalhar essa autoconfiança. O ponto 2 é o social. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que precisa parar de beber, seja pelo motivo que for, e daí você só tem amigo pinguço. E aí, o teu programa com os amigos é só sair para beber. Você só convive com isso. É claro que vai ser muito mais difícil do que se você começar a frequentar um grupo de corrida, a fazer aquelas amizades, a estar num grupo onde as pessoas que te levam para o bom caminho naturalmente. Então elas têm os hábitos que você está tentando fortalecer em você. Fica muito mais fácil isso. Então também não dá pra gente sair peneirando, né? Você sai, você fica na minha vida, né? Não dá, mas assim, a gente pode, paralelamente, ir criando um social, né? Que faça mais sentido com os hábitos que a gente quer desenvolver. E eu vi no teu Instagram você falando de bebida alcoólica, né? Eu queria que até você reforçasse o quanto faz mal o exagero para a mulher. Quanto assim, faz mal? Então, assim, sempre foi batido muito na tecla da questão da bebida alcoólica com relação aos homens. Mas o que a gente tem visto é que é um aumento de consumo muito grande entre as mulheres. Aumentou mais de 10% entre as mulheres. E olha outro dado que interessante. Quanto maior a escolaridade, maior o consumo de bebida alcoólica entre as mulheres. E a mortalidade entre as mulheres está aumentando em decorrência do abuso da bebida alcoólica. Então a gente precisa começar a olhar para isso mesmo. Sim. E a bebida alcoólica, além da questão calórica, como a gente está falando de emagrecimento, é importante citar, né? Claro, a bebida alcoólica é extremamente calórica e ela tem um metabolismo muito parecido com o de gordura, então é muito fácil ela virar uma gordurinha. Fora outras questões metabólicas de saúde e de saúde mental também. Mas a bebida alcoólica acaba sendo uma ferramenta de consolo, sou ansiosa, então eu vou beber. É que nem um doce. Estou desanimada, então eu vou beber. Vira uma muleta. Estou animada, eu vou beber. Tudo vai beber e vai normalizando e vai subindo a régua. Então o que antes era uma taça, passa facilmente a 2 taças. E aí depois é uma garrafa de vinho. Não dá, né? Não dá. Mas com moderação dá, né? Você fala isso também, né? Da importância da moderação. Tudo bem, você não precisa se privar totalmente do que você gosta. Eu gosto de beber, então o que eu posso dizer, né? Mas não existe dose segura, essa que é a verdade. Né? Falando como nutricionista, não existe dose segura, tá? Mas eu acredito sim que a gente pode trabalhar o nosso contexto de vida, fortalecer bons hábitos, acertar a grande maior parte do tempo para que a gente possa fazer as exceções que fazem mais sentido para a gente. No meu caso é tomar um pouco de vinho, isso é uma coisa que para mim é importante. Mas cada um tem que olhar para o que é a sua exceção, que valoriza, né? O que é mais importante para você? Às vezes a gente não pode ter tudo, né?
Exatamente. Tem que saber o que... Tem que ser sábia fazer nessas horas, escolhas, sabe? né? É questão de escolhas. Sobre o social ainda, Juliana, eu acho bem interessante, assim, quando a pessoa está fazendo dieta, e eu já percebi que isso pode ser um erro, você avisar todo mundo que está de dieta. Deus me livre. Isso é triste, né? Porque eu já Deus me percebi livre. que daí a pessoa, você vai comer uma coisinha a mais, a pessoa fala, mas não tá de dieta? Pronto, eu já venho. Ou, ai, mas você não precisa. Ou, ai, só hoje. Gente, Sim. essa é outra coisa que eu falo muito para os meus clientes. Low profile, não fale sobre dieta. Hoje mesmo uma cliente minha falou assim, eu tenho 2 festas infantis essa semana. Eu falei, bom, não dá para eu te falar coma nas 2, né? Então a gente precisa realmente ser seletivo se a gente tem um objetivo maior. E eu falei, mas faça isso sem anúncios, faça isso discretamente, circule, converse, esteja sempre com o seu copinho de água ou de uma água com gás na mão. Ninguém vai reparar. Não dê satisfação, porque todo mundo tem um palpite para dar, e um palpite furado, né? Principalmente quem não consegue melhorar o seu padrão alimentar, ele nunca vai falar assim, isso mesmo, se controle. A pessoa vai falar, ai não, ai que bobagem, só hoje. Você vai ficar com aquela cara de tacho, se sentindo meio idiota de estar se controlando. Sim. Então, o negócio é não falar no assunto. Fica na sua. E depois de um tempo, o que vai acontecer? A pessoa vai te olhar e vai falar, nossa, mas o que você fez? Aconteceu? Daí quando a pessoa é ruim mesmo, fala assim, tá doente? Pronto, daí você nunca estão satisfeitas com a sua imagem, né? Sempre falam. Vamos falar daquele que é considerado um dos vilões de qualquer dieta, que é o carboidrato. Tem muita gente que defende que não pode comer à noite, que tem que reduzir, que tem... É bom ou ruim? Quem é o carboidrato na sua opinião? Afinal de contas, né? Bom, então primeiro eu tenho que deixar claro que eu não estou falando do carboidrato refinado que está no produto ultraprocessado, cheio de porcaria adicionada, que foi a grande tragédia na nossa alimentação nos últimos anos, tá? Então não é deste carboidrato que eu estou falando. Eu vou falar de cereais integrais, de leguminosas, de frutas e vegetais. São desses carboidratos, das raízes, desses carboidratos que a gente vai falar, tá? Esses carboidratos, eles são essenciais, tanto para o nosso equilíbrio hormonal, especialmente falando nos hormônios relacionados ao estresse e à saúde mental. E eles são essenciais para a saúde intestinal. E daí, quando a gente fala de saúde intestinal, a gente está falando do teu organismo como um todo, porque realmente o nosso intestino conversa com o nosso corpo todo. Então, e outra, ele também é amigo da performance esportiva. E o treinamento é uma coisa que a gente tem que andar cada vez mais de mão dada com ele. Então, ele só traz vantagem. Tudo é uma questão de gestão de quantidade, de qualidade, claro, e de composição de refeição. Então, muitas vezes, quando querem apedrejar o carboidrato, eles falam também muito da insulina, porque o carboidrato libera insulina, porque a insulina faz a construção, o depósito de gordura. Sim. Então, veja, nunca, jamais, a gente não pode viver sem insulina. Então, para comer de conversa, ela não é uma vilã, tá? A gente precisa dela. E ela jamais vai construir gordura se não sobrar caloria, se não sobrar energia, se você não comeu mais do que gastou. E aí, qualquer coisa que sobre, seja carboidrato, proteína ou gordura, vai virar facilmente depósito de gordura no nosso corpo, porque o nosso corpo faz esse processinho com zero burocracia. Então, a insulina só vai exercer esse papel com excedente. Com exagero. Com exagero. E não com uma ingestão compatível com o gasto. Entende? Então, tudo bem consumir carboidrato, ele é importante. Super importante. Esses que você falou, né? Exato, eu não estou falando da tranqueira. Ultraprocessado Estou falando de comida de verdade, né? E também uma coisa bem interessante é que, assim, esses carboidratos, eles são fontes das fibras que alimentam as bactérias boas do nosso intestino, e elas precisam estar muito bem nutridas, porque na competição entre as bactérias boas e ruins, se a gente não alimenta e fortalece muitas boas, a gente vai estar provavelmente alimentando as ruins, e na competição acabam que as bactérias patogênicas, essas bactérias ruins, se proliferam. E aí, isto cronicamente vira um problema bem maior. O funcionamento do intestino é essencial para quem quer emagrecer, então. Um bom funcionamento. É essencial para quem quer emagrecer e para quem quer longevidade e saúde. Olha só, as pessoas não se atentam a isso, né? Uma coisa que eu peço e repito muito, inclusive no meu Instagram, é não negligencie um trato digestivo que está dando sinais de que as coisas não estão bem.
Então, um estufamento, azia, aquela sensação de empachamento, de má digestão, um intestino solto demais, preso demais, muita flatulência, muito barulho na barriga, muita distensão, tudo isso não pode ser ignorado. Isso não é normal. Então, tem que ser olhado a fundo. Não tem nenhuma resposta direta para te dar com relação a isso, né? Então faça tal coisa. Não tem. Tem muitas questões relacionadas ao intestino e cada uma delas exige condutas muito específicas também. Mas o que a gente não pode realmente é ignorar essa questão. E tem gente que vive a vida inteira com o intestino ruim e falando, sempre foi assim. Eu sou assim mesmo. Não, isso não é normal. E muitas vezes a pessoa se sente acima do peso, mas às vezes é inchaço mesmo. Pode ser isso também? A pessoa está, por questões intestinais, às vezes está estufada. Tem muita distensão. Eu recebo bastante cliente assim, falando, nossa, mas é que eu ganhei muita barriga. E aí eu vou fazer a prega cutânea, que é quando a gente mede a quantidade de gordura, e a prega não é grande, é um volume de distensão interno mesmo. Você vê que é uma digestão que tá zoada. Ju, você vai ter que voltar aqui, porque a gente tem ainda muito mais assunto, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que daí é pessoal mesmo, né? As mulheres que estão chegando na menopausa, parece impossível emagrecer. É impossível emagrecer na menopausa? Fica mais difícil? Qual seria a sua orientação para essas mulheres? Olha, eu posso gritar isso. Não é impossível, porque eu vivo isso na prática com as minhas clientes todo dia, tá? É um pouco mais difícil? Sim, existe uma diminuição hormonal. Essa diminuição hormonal, ela traz consequências muito amplas. Então, com o passar dos anos, não só ali na iminência da menopausa, mas com o passar dos anos, a gente vai tendo um envelhecimento dessa microbiota intestinal, a gente vai tendo um aumento de cortisol, junto com essa redução hormonal. Então, tudo isso cria um contexto onde é mais fácil perder massa muscular, onde é mais fácil depositar gordura, mas isso não é uma consequência obrigatória. O que a gente precisa é fortalecer cada vez mais os nossos bons hábitos. Então, nessa fase de vida, precisa se abraçar na atividade física. A atividade física é um carro-chefe e ele vai ser a alavanca da manutenção de um metabolismo que trabalha a teu favor. Então, veja só qual que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. São 5 vezes por semana de atividade aeróbica. Eu sei que é impactante essa informação, né? Meu Deus, 5 vezes. Mas se isso for uma atividade moderada, tá? Então, de 30 a 60 minutos, 5 vezes por semana. Sim. Ou 3 vezes por semana, se for uma atividade mais intensa, cardiovascular, de 20 minutos já seria o suficiente, de 20 a 60. E precisa fazer atividade resistida, que é o treino de força. Musculação. Tá? Uma musculação, por exemplo. Ou outra atividade que te leve a fazer bastante força. Sim. Tá? Isso de 2 a 3 vezes. Então, essa recomendação é extremamente importante. Então, às vezes, isso está um pouco distante do que é a realidade da pessoa hoje, mas a gente precisa começar construindo isso aos poucos. É aquele hábito, cada que coisinha a mais que você conseguir colocar, você vai começar a sentir diferença. E aí, ser mais caprichosa na alimentação. Não precisa zerar carboidrato, precisa sim melhorar significativamente a qualidade dos carboidratos, porque também com o passar dos anos a gente acaba diminuindo um pouco a resistência insulínica, aumentando, a resistência insulínica, lidando um pouquinho pior com a insulina, então a gente precisa olhar com mais cautela para a qualidade do carboidrato, para a quantidade dele, mas se a gente implementar uma dieta com déficit calórico bem planejadinho, associada à atividade física e muitas vezes a reposição hormonal, sim, né, para quem pode, as coisas continuam progredindo, não é o fim da linha. Que bom. Tá bem. Juliana, adorei a nossa conversa, muito obrigada, né, obrigada pelas suas informações valiosíssimas, e você volta aqui, tá? Combinado. Porque a gente tem muito mais ainda a conversar. É verdade. Tá bom? Obrigada. Gente, esse foi o podcast Saúde Todo Dia News, e a gente volta em breve com muito mais informação sem contraindicação para você. Até mais.